beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a jornada do cliente ela se divide em 3 etapas. Existe a etapa que ele tá o pré, o durante e o pós. Essas são as 3 etapas da jornada do cliente. Então vamos falar de cada uma delas aqui. A ideia que eu quero que você faça na sua empresa é o seguinte: você vai mapear isso aqui. Vamos pegar aqui o pré, tá bom? Então aqui, ó, o pré-cliente. Pré-cliente. Qual é a jornada que esse cliente faz antes? Porque imagine só que entre esse e esse daqui acontece a compra. Entre o durante e o pós acontece a entrega, tá? Então, o que é que acontece entre o cara conhecer você e comprar o seu serviço, contratar o seu serviço? Então, é o que a gente tem que desenhar aqui. A primeira coisa, você tem que mapear a sua empresa, tá? Então, vamos lá. Qual é a jornada que eu recomendo, principalmente para mentorados, para alunos, até mesmo dentro do próprio Instagram lá, que a gente compartilha muito conteúdo também. Então, é o seguinte. O cara, ele tem uma fase, que é a fase de descobrir. Descobrir. Esse descobrir, ele pode vir de uma indicação, ele pode vir de uma rede social, né? Rede social. Rede social que eu vou colocar aqui, eu vou colocar TO, tá? TO aqui vai significar tráfego orgânico, tá? Tráfego orgânico. Feinha minha letra hoje, orgânico. Como assim, João? Tráfego orgânico. No momento que você cria conteúdo nas redes sociais, esses conteúdos são entregues pelo próprio algoritmo da rede social. E aí, quando esse conteúdo é entregue, você está fazendo anúncio da sua marca, trazendo resultados ali para pessoas que não te conheciam. Então, você está tendo um tráfego. O que seria o tráfego? Dentro da engenharia civil, a gente vê ali na matéria de estradas, né? Nem toda faculdade tem, né? Mas matéria de estradas, que é ali projeto, estrutura viária, infraestrutura, superestrutura viária, o que acontece? Lá a gente tem um tráfego de médio, baixo e alto volume, né? Aí acontece, aqui é a mesma coisa, é um tráfego. Imagina que é uma rua que está percorrendo. Então você tem um tráfego orgânico nas suas redes sociais. Seus conteúdos são veiculados gratuitamente pelo próprio algoritmo da rede do Instagram, do Facebook, do YouTube, seja qual for a plataforma que você esteja utilizando, tá? Existe também a descoberta através de anúncio. Anúncio a gente chama de ADS, que seria o TP. O que seria o TP? Seria o tráfego pago, né? O tráfego pago. Você está pagando para ter aquele tráfego de pessoas dentro da sua rede social, tá? Então, existe isso aqui. Então, existem outras formas? Existe, por exemplo, existe aquele cartãozinho de visita, mas não tem tanto impacto, né? Rádio, essas coisas assim. Hoje em dia não tem para onde correr, quer realmente captar clientes em volume, rede social e anúncio, tráfego pago e tráfego orgânico, tá? E indicação também, que a gente vai falar lá no pós. Beleza. Então, a primeira coisa que seu cliente tem que fazer na jornada dele é descobrir você. Então, ele primeiro tem que descobrir. Depois que ele descobre você, imagina só, bom, eu achei aqui o perfil do João aqui no Instagram. Vou seguir ele aqui, eu descobri ele aqui, ele é um engenheiro, estou procurando um engenheiro na cidade e tal, eu vi aqui o perfil do João. Tá vendo aqui o perfil do João agora. Qual é a próxima etapa? Ela precisa me ver como uma autoridade. Então, a jornada do cliente, ó, ela precisa me ver como autoridade. Então, eu vou colocar aqui, ó, autoridade. Por que ela precisa me ver como autoridade? Porque ela não vai confiar o serviço da obra da casa dela, dos projetos da casa dela, para uma pessoa que ela não confia. Ela precisa ver que eu entrego o resultado. Nesse meio termo aqui é onde entra aquela live que a gente fez mais cedo, no começo do mês passado, que a gente falou sobre criação de conteúdo. Então é aqui que você cria conteúdo para se tornar uma autoridade dentro do mercado da sua área. Tá? Então vamos lá. O cara me descobriu, ele já me enxerga como autoridade, e aqui eu preciso fazer com que ele engaje, ele se conecte, ele entre em contato comigo, né? Então eu preciso fazer com que ele tome uma ação. Ação. Como assim, João? Uma ação.
Por exemplo, uma das estratégias que a gente falou na live passada é o grupo de GNL, que é um grupo de nutrição de leads. Então, a pessoa entra no grupo, ela tomou uma ação de entrar no grupo, ela recebe conteúdo gratuito, ela participa de lives, ela entra em contato comigo, a gente marca uma reunião, a gente entende o case dela, faz um orçamento, ela tomou uma ação. Então, essa ação pode ser para entrar no grupo do WhatsApp, pode ser para agendar uma reunião, pode ser para tirar uma dúvida. Então, existe essa forma, tá? Olha só, isso aqui tudo é pré, ele não é meu cliente ainda, ele está descobrindo o meu cliente. Então, o que é que influencia muito nessa parte? O que influencia muito, enquanto ele é seu pré-cliente, é o marketing. Então, um marketing bem feito, ele vai influenciar diretamente o pré-cliente, a pessoa que tem interesse. Esse pré-cliente a gente chama de lead, né? O que seria esse lead? É um potencial cliente do seu negócio, tá? Então, essa é a primeira parte. No momento que a pessoa toma uma ação, a depender do caminho que ela siga aqui, ela vai avançar da etapa ou não. Se ela entrou no grupo do WhatsApp, ela ainda não foi, ela não é seu cliente, ela é um possível cliente muito mais forte. Ela está lá em contato com você, está lá participando das lives e tudo mais. Se ela foi para a reunião, aí da reunião você tem que ter. Eu quero que vocês entendam que cada ramificação dessa vai gerar um caminho. Por exemplo, o cara quer tirar uma dúvida com você. Qual é a primeira coisa? Bom, ele foi lá no meu WhatsApp, falou comigo, disse que queria tirar uma dúvida. Bom, eu respondo, eu peço um áudio para ele, né? Muito advogado faz assim, né? Vocês podem até colocar no seu negócio agora. A pessoa que chega para tirar uma dúvida, em vez de você ligar diretamente, você manda um áudio assim. Ou então escreve, manda um áudio explicando mais ou menos por cima da situação, só para eu entender melhor. Aí a gente marca uma reunião depois para eu entender melhor. Então a pessoa manda um áudio, não, eu queria fazer isso aqui e tudo mais, a casa é isso, aí manda um áudio, aí você filtra pelo áudio a pessoa, se faz sentido ou não, se você consegue atender ou não. Porque tem muito curioso. Aí às vezes você vai tirar uma dúvida, e aí é uma dúvida simples, aí você tem que marcar uma reunião para tirar uma dúvida muito simples, não faz sentido. Então pede para a pessoa mandar um áudio para vocês explicando qual é a dúvida dela para você responder, seja com áudio, por uma ligação, ou se for uma coisa mais complexa, marcar uma reunião para explicar para ela, tá? Se a pessoa marca uma reunião com você, qual é o processo de marcar uma reunião? Opa, eu gostaria de marcar uma reunião, né? Aí, beleza. Você tem que... Quais são os dados que você tem que pegar? Pega o nome da pessoa, pega o número dela, pega o e-mail, faz um formuláriozinho, agenda uma data. Um dia antes, manda uma mensagem dizendo que amanhã nossa reunião tá horário, tudo certo, confirmado. Quando chega no dia, uma horinha antes da reunião, daqui a uma horinha nossa reunião, tá tudo certo, por cima, vou te enviar o link por aqui. E na hora lá, envio o link para ela. Olha o processozinho que eu criei, um processo rápido. Isso aqui é uma ramificação da reunião. Então, por exemplo, chega aqui, a pessoa está tirando uma dúvida. Aí ela mandou um áudio aqui para você, um áudiozinho aqui daqueles bem bonitinho, de 5 minutos, para você. Aí você escutou o áudio de 5 minutos aqui. Perfeito. Aí você, cara, um caso desse aí, bora marcar uma reunião, quero entender melhor o teu caso e ver como é que eu posso te ajudar. Porque o cliente veio até você, então ele tem interesse em tirar aquela dúvida. Vamos marcar a reunião? Daqui, a pessoa sai e entra no processo de reunião, né? Coletar dados, por exemplo, agendar o dia, duas mensagens, né? Que é um D, que é um dia antes, né? Um H, que é uma hora antes, e o link. Basicamente, são 3 mensagens que você manda para a pessoa. Um dia antes para confirmar, uma hora antes para avisar que está chegando próximo, e também a questão do link, o link para fazer a reunião. Então, a pessoa foi para o WhatsApp. Aí desse WhatsApp, por exemplo, ela vai participar das lives. Aí você já pensa, bom, cara, no final das lives eu quero começar a fazer, todo final de live eu faço um pitch, por exemplo. Um pitch é na hora que você vai vender, né? Fazer um pitch de vendas. Então, cara, é o seguinte, você que entendeu a live aqui, está pensando em construir, fazer o seu financiamento, comenta tal coisa aqui, marca uma reunião com o nosso time para a gente conversar melhor com você. Ou então, se quer tirar uma dúvida, aí daqui, eu quero tirar uma dúvida. Aí a pessoa vem para esse processo. Eu quero marcar uma reunião. Aí ela vem para esse processo. Então ela pode... Tá vendo como você mapeia, você já tem clareza de onde é que vai? Por que eu falo isso aqui? Porque se você ter bem mapeado essa partezinha aqui, você consegue ter controle. Se chega lá e as pessoas... tipo, João, eu quero marcar uma reunião. Aí você marca a reunião de um jeito com uma pessoa, aí marca de outro jeito com outra pessoa, marca de outro jeito com outra pessoa. Aí não, tem pessoa que não aparece, pessoa que não faz isso, aquilo. Você precisa ter controle dos dados.
Para você controlar os dados, você precisa ter um processo, porque se todo cliente for um processo diferente, como é que você vai comparar os processos? Sem dúvida. Então, se você tem um processo único, e obviamente que esse processo vai melhorando com o tempo, né? Ah, João, eu percebi que aqui antes de pedir os dados, eu tenho que mandar um áudio, um exemplo, mandar um áudio aqui de 30 segundos explicando quem sou eu e tudo mais, se faz sentido para o teu processo e traz melhores resultados, implementa, vai melhorando, né? Então, cada pessoa tem um formato, cada empresa, cada serviço tem um formato. Esse aqui é o básico que eu estou entregando para você. Você pega esse básico, você vai aplicando, e à medida que você for sentindo, cara, eu posso fazer isso aqui diferente, posso fazer isso e aquilo, aí você vai aprimorando, tá? Olha só, isso aqui é só o pré-cliente. Obviamente que quando chega aqui no final do link, aí vai lá, depois da reunião, faz o quê? Espera um tempinho, manda um áudio ali, faz a reunião, faz o briefing inicial, manda o orçamento, faz uma reunião aqui para apresentação do orçamento, vamos supor que fechou. Aqui tem a opção de fechar e tem a opção de não fechar. O cliente não fechou, você vai largar ele? Não, não vai largar o cliente. Ele veio até você, fez a reunião, você mandou o orçamento, apresentou o orçamento, você vai desistir desse cliente? Não, você não vai desistir desse cliente. Você vai ter um processo que eu vou entregar o meu aqui para você, para saber melhor. Eu mando uma mensagem com 3 dias após, eu mando uma mensagem 7 dias, 15 dias, e a última mensagem com 30 dias. Esses aqui são 4 mensagens, são mensagens curtas. Aí, imagine que esses aqui são meio que gatilhozinhos só para iniciar uma conversa. Então, por exemplo, o cara não fechou, não, eu vou pensar, vou falar com tal pessoa e tudo mais. Beleza. Se ele falar que vai falar com outra pessoa, vai pegar outros orçamentos, tranquilo. 3 dias. Na segunda-feira ele falou comigo. Aí segunda, aí terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, depois que passou 3 dias da segunda-feira, na quinta-feira, mais ou menos o mesmo horário da reunião, eu vou lá, ligo para ele, mando mensagem, e aí, fulano, tal e tal, tal, como é que foi? Conseguiu fazer outros orçamentos? E aí, conseguiu fazer um comparativo? E aí? Por que é que eu faço isso? Cara, se você deixar para falar com o seu cliente, só quando você lembrar ou ficar esperando ele, ele vai achar alguém que vai mais barato para ele, né? Por quê? Porque se você não tem um diferencial de estar ali perto do cliente, cuidar do cliente e tudo mais, a única diferença entre você e os outros concorrentes é o preço, basicamente. Então você tem que ter esse cuidado com o cliente. Então, com 3 dias eu mando uma mensagem, com 7 dias eu mando outra mensagem, com 15 dias eu mando outro, com 30 dias eu mando outro. Obviamente que eu sei os scripts que eu utilizo nessas mensagens, que são as mensagens prontas, eu sei como iniciar essa conversa, e eu sei também qual é o tema de cada mensagem. Não é a mesma coisa todas. Tem um tema, então fica repetitivo para o cliente. Esse aqui é o cara, se o cara não fechar o orçamento com a gente. Fechou com a gente, meu amigo, ele já não é mais um pré-cliente, ele é um cliente agora. Se ele é o cliente, então existe o processo interno da empresa. Se você tem interesse em fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa, do seu negócio, do seu marketing, do seu comercial, da sua empresa, é só entrar em contato com o pessoal lá no nosso grupo, querendo agendar uma reunião. Tem meu contato lá no grupo, que você recebeu o link. Se você não faz parte do grupo, entra no grupo, vou deixar o link aqui na descrição. E aí, ou então lá no WhatsApp, fala comigo lá que eu te mando o link. Você entra nesse grupo, ou então entra em contato direto comigo e agenda uma reunião gratuita da sua empresa, do seu negócio, tá bom? Então, reunião analisando seu marketing, analisando seu comercial e te dando um direcionamento para que você consiga destravar suas vendas e conseguir mais resultados, tá bom?